podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Eu sou Wagner Gurgel e este é o episódio 39, parte B, da série A Melhor Bíblia na Língua Portuguesa. Neste episódio vamos responder a pergunta: a Igreja Católica nos deu a Bíblia? Há alguns meses atrás, houve uma grande controvérsia na internet, quando um pastor, famoso até, pegou um vídeo de um bispo católico onde ele falava que a igreja é mais importante do que a Bíblia, e aí esse pastor explica que não. Logo após, algumas pessoas pegaram um vídeo de um padre, que é até mais antigo do que esse vídeo, mas que respondia, entre aspas, o que esse pastor estava dizendo. Na ocasião desse vídeo, o pastor Tim, aqui do podcast Bíblia Aberta, deu um estudo em nossa igreja respondendo a réplica do padre a este vídeo. E é exatamente este estudo que nós, do podcast Bíblia Aberta, iremos apresentar aqui a seguir. Vamos ao estudo. E a gente vai mostrar mesmo, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que citou Alexandre e Mineu, em 1 Timóteo, nós vimos domingo, de um padre que estava dizendo o que nós sabemos que a Igreja Católica ensina, que é uma doutrina falsa, que a igreja é acima da palavra de Deus. Quem viu esse vídeo? Passaram esses dias, foi um vídeo controverso, falando que a igreja, não estou falando de igrejas que seguem a Cristo, estou falando da Igreja Católica. Ele disse, é acima da palavra de Deus. Agora veja aqui, acima da Bíblia. Por isso nós cantamos da palavra de Deus. Eu vou mostrar. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas. Ok. Isso nós sabemos que eles ensinavam doutrina diabólica, E esse pastor que mostrou esse vídeo, ele citou versículos corretos. Um deles, vamos ver. Alguém lê para nós Salmo 138:2. Quem vai ler Salmo 138:2? César, pode ler. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Entenderam essa última frase? Engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. A palavra de Deus é tão alta e tão importante quanto o próprio nome de Deus. Esse é o lugar da palavra de Deus. Nós temos versículos, por exemplo, João 5:39. Vamos pedir para alguém ler João 5:39. Mateus, quem vai ler? João 5:39, pode ser Emerson. Mateus 22:29 lá, Cleiton, Mateus 22:29 e Wagner, 2 Timóteo 3:16 e 17. Então, acompanhe João 5:39. Jesus falando para os fariseus que inclusive se diziam e eram de fato guardiões do Velho Testamento. Só que eles, mesmo que eles guardavam, que a Igreja Católica não é, mas os judeus eram guardiões da Igreja, do Velho Testamento, dessa parte da Bíblia, que veio antes de Jesus, e que falava sobre Jesus, que veio antes dele, e que profetizava sobre Jesus. Eles eram os guardiões do Velho Testamento, mas eles não estavam seguindo o Velho Testamento. Então João 5:39. Examinai-as, porque vós
Então o que ele disse para eles fazerem? Examinar as Escrituras. E Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ok? Então, eles erraram por não conhecer as Escrituras, não conhecer o que estava escrito lá. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Fala repreender, esse é o novo agora, para repreender. Para corrigir, para instruir em justiça. Então toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, e perfeitamente instruído para toda a boa obra, para que o homem de Deus seja perfeito. Tudo que nós precisamos de fé e prática está nesse livro aqui. Tudo. O que veio antes? O Novo Testamento, a Bíblia ou Jesus? Jesus, obviamente. Jesus era a palavra viva. No princípio era o que? O verbo. Verbo é palavra. A palavra. Ele era, antes de tudo, ele estava com Deus. Ele era Deus. E ele veio para esse mundo. Jesus, a palavra viva. Antes da palavra escrita. E antes dele instituir a igreja, obviamente. Então não foi a igreja, nenhuma igreja, muito menos a igreja católica, que nos deu a Bíblia. Ao contrário, Deus nos deu a palavra dele. Esse pastor falou essas palavras e causou uma controvérsia, porque daí eles a igreja católica começou a se defender e surgiu vários vídeos essa semana sobre isso. Daí um padre teve vários pontos ridículos, né? Acho que o Wagner me mandou esse. E ele falou assim: eles querem interpretar os protestantes. Lembra que nós não somos protestantes. Os protestantes saíram da igreja católica. Batistas nunca fizeram parte da igreja católica, né? Mas ele falou: os protestantes, incluindo a gente. Ele falou: eles querem dizer que qualquer um pode interpretar a Bíblia. Então ele disse: deixa a gente interpretar a Bíblia como nós queremos. Porque ele está reclamando da forma que a igreja católica interpreta a Bíblia. Não é cada um pode interpretar como quer? Não, claro que não. O que diz 2 Pedro 1? Alguém pode ler? 2 Pedro 1, 21 e 22. 2 Pedro 1, 21 e 22. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Primeiramente, as Escrituras foram dadas por inspiração do Espírito Santo. Ele que deu a palavra dele. E note que ele disse que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu não tenho a minha interpretação, a igreja católica tem a deles, cada um tem a sua interpretação. Só tem uma interpretação correta das Escrituras. Só. Não tem nenhuma particular interpretação. Então isso foi furado, ridículo. Ele dizia uma coisa dessa. Inclusive ele disse que por fazer isso, por falar isso, aquele pastor estava causando divisão. E ele citou Gálatas 5:19. E ele sobre divisões na igreja, ele disse que é pecado causar divisões. Não, a Bíblia fala para nós expormos erro, condenarmos erro. Ele está usando a Bíblia, abusando a Bíblia, distorcendo a Bíblia. O outro padre padre Paulo Ricardo, veio defendendo ele. Eu vou tocar o que ele disse, depois vamos ver o que a Bíblia diz. Agora o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da igreja católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Lembre-se, eles estão chamando a gente de protestante, mas alguém achou que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo? Não? É lindo.
Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra, né? E nós sobrevivemos 1500 anos, graças a Deus, à tradição, né, da palavra de Deus que foi transmitida. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento, vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual na minha Bíblia e na sua. Olha, nem quer entrar no rolo do Velho Testamento, porque não tem nem nada a ver com igreja isso, né? Tem a ver com judeus. Ele nem vai entrar nesse rolo, né? Tudo bem. Que não tem nada a ver, o Velho Testamento é nosso, mas quem cuidou do Velho Testamento foi o povo judeu. A gente já viu sobre isso. Seu doutor protestante, nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente. Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga. 3 séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o Sr. Dan Brown no Código da Vinci, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a Igreja Católica disse, não, os apócrifos, né? Os apócrifos. Já Marcião, que era um outro herege, queria tirar tudo, né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos, exceto o de Lucas, queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Ele sabe que a gente chama de Babilônia, né? Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpada e interpretada de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve ir à Igreja Católica. É isso. Ele bate pau. É engraçado, né? Ele falar, olha, vocês têm a Bíblia, graças a nós, né? Lembre-se que a Igreja Católica que perseguia e matava crentes que guardavam a palavra de Deus. E não só lá na Idade Média, recente da história da minha família em Minas, né? Recentemente, os avós do pastor Josias, o tio avô, moravam numa cidade de Cambuí, lá nas montanhas de Minas, e um missionário entregou Bíblias para todo o povo da cidade, e imediatamente a Igreja Católica veio confiscando as Bíblias e tirando de todo mundo, menos da família deles, que esconderam lá no telhado, e conseguiram, através disso eles foram salvos. Então ele fala de tradições. Me lembro das palavras de Jesus, né, quando ele disse, eu marquei, né, sobre tradições, quando Jesus disse em Marcos 7,13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, mesmo que eles foram confiados às palavras de Deus, o povo judeu, estou falando, eles invalidavam a palavra de Deus para as suas tradições, que é o que a Igreja Católica faz. Nesse livro aqui não existe purgatório, nesse livro não existe adoração a santos, não existe adoração a Maria como corredentora de Cristo. Aliás, a Bíblia condena isso, condena a adoração de santos. Não existe adoração de relíquias, adoração de santos, indulgências, nada disso existe na palavra de Deus. É invenção, é falsa doutrina, é heresia de perdição. A igreja, mas como que a Igreja Católica faz isso? Quebra a palavra de Deus, porque eles dizem justamente isso. Gente, não fique vendo a Bíblia, fique vendo o que a gente diz. Porque você só crê na Bíblia porque você crê na gente. Está entendendo? Eles interpretam a Bíblia para você, não é a autoridade final, eles são. E o povo de Bereia, lembra que nós vimos algumas semanas atrás, em Atos 17, o povo de Bereia, eles eram mais nobres que o povo de Tessalônica. Por quê? Eles aceitaram qualquer coisa que Paulo disse, ponto final. Paulo, o apóstolo Paulo,
Eles conferiram se não era assim mesmo que estava escrito o quê? Nas Escrituras. Então, eles querem tirar isso do povo. A Igreja Católica não quis que o povo tivesse a Bíblia na mão. Tentaram, pelos séculos. Tem que lembrar a história, gente. No começo, quando a gente fala do começo da igreja, não era a Igreja Católica, não eram igrejas de Jesus Cristo. Em muitos lugares, as igrejas na Galácia, igrejas como a nossa. Igreja em Filipe, a igreja na casa de fulano, esqueci, né? As igrejas na Galácia, igrejas, plural, eram comunidades de crentes em volta da palavra de Deus, seguindo a doutrina dos apóstolos, como nós aprendemos. E isso foi por 300 anos, até que no ano 313, depois de Cristo, de fato surgiu o começo, pelo menos, em semente, a Igreja Católica, que cada ano foi ficando pior, com cada concílio, por décadas foi piorando. Lá em Roma, nós vimos que Constantino, que era o imperador de Roma, nem era convertido, mas ele teve uma suposta conversão, e ele virou cristão, para ganhar uma batalha, e ele, daquele ponto, ele fez o cristianismo, entre aspas, a igreja do Estado, que é antibíblico, inclusive. Nós não podemos misturar a igreja com o Estado. A igreja é uma coisa, o governo é outra. Só que ele uniu a igreja com o Estado. E por aí daí começou a entrar bagunça. Teve uma igreja grande em Roma, que foi ficando poderosa, porque ele estava ligado ao governo, ligado ao imperador. Nisso foi entrando falsa doutrina. Pessoas que nem se converteram estavam na igreja agora. Você era cidadão romano, você era cristão, entre aspas. Então começou a entrar heresias, e cada concílio acrescentava mais e mais. Nos primeiros 100 anos eles não tinham adoração a Maria, a santos. Aí foi entrando os próximos concílios. É só você estudar os concílios, e quando foram entrando essas falsas doutrinas, e eles justificaram, não, porque a igreja está acima da palavra de Deus. Não, a igreja deles está quebrando a palavra de Deus, está indo contra a palavra de Deus. Está entendendo? E virou uma igreja apóstata, que se desviou da verdade. Como nós temos a Bíblia? A Igreja Católica deu a Bíblia para nós, como ele disse. Nós já falamos, eu só vou mencionar novamente, o Velho Testamento foi confiado aos judeus. A Bíblia diz em Romanos 3, 1 e 2, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a unidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Aí eles se desviaram de Deus, mas eles fizeram bem em preservar a palavra de Deus, o Velho Testamento, que era confiado aos judeus. Mas infelizmente eles nem estudavam, nem criam nelas, e nem viram Jesus no Velho Testamento. E lembre-se, não tem nada a ver com a Igreja Católica, não tinham livros assim e tal, mas Jesus citou o Velho Testamento como escritura. Ele citou os salmos, os profetas, e inclusive Jesus disse em Lucas 24, 44, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Todos esses livros Jesus citou como escrituras, ok? E as escrituras do Novo Testamento? Irmãos, crentes verdadeiros, desde quando foram escritas as cartas de Paulo, que o pastor está ensinando 1 Timóteo, por exemplo, domingo à noite, imediatamente os verdadeiros crentes, com a autoridade dos apóstolos, já sabiam que eram escrituras, e já seguiam esses livros como palavra de Deus. Eu posso mostrar isso aonde? Pela Bíblia. Pela Bíblia. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. O verdadeiro crente conhece a palavra de Deus, e conheciam desde o começo o que era a palavra de Deus, quando estava sendo escrito o Novo Testamento, na época dos apóstolos. Eles receberam essas palavras como as verdadeiras palavras de Deus. Veja, alguém mais voluntários aí, João 17, 8, por favor, rapidinho, João 17, 8, pode repetir se ninguém levantar. César, quem mais? Wagner, 1 Coríntios 11, 23,
Rogério, 1 Coríntios 15, versículo 1. Emerson, 1 Tessalonicenses 2, 13. Marcos, 1 Tessalonicenses 4, 1. Ok? Então vamos ver. João 17, 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Quem deu as palavras de Deus? Próprio Deus. Ele deu. Foi por inspiração do Espírito Santo. Deus deu a palavra dele. Não foi nenhum homem. Não foi pela vontade de nenhum homem. Não foi nenhuma igreja que decidiu qual que ia ser. Deus deu a palavra dele. E os discípulos aceitaram as palavras dele. Receberam. Por isso que o texto que nós usamos do Novo Testamento chamado Textos Receptos. O texto recebido por verdadeiros crentes. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Eu peguei esse versículo porque ele recebeu do Senhor o que ele ensinou para eles. Então eles já receberam isso como palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 1. Esse evangelho que Paulo ensinou, que está registrado aqui em 1 Coríntios 15, que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e todos que nele creem têm a vida eterna. Esse evangelho, nem se um anjo viesse falar outra coisa, está escrito, gente, está escrito. Nenhuma igreja, a igreja católica já deturpou esse evangelho. Eles ensinam outro evangelho. O evangelho deles é de evangelho de sacramentos, o evangelho da missa, o evangelho de confissões, tudo contrário à palavra de Deus. Paulo disse: nem se um anjo do céu vier ensinar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, condenado ao inferno. Então, ele disse aqui do evangelho que ele passou para eles. O que fizeram com ele? O que eles fizeram? Receberam. Já no primeiro século, isso foi antes de surgir a igreja católica, no quarto século, 313 anos, eles já estavam recebendo a palavra de Deus. Estão entendendo? 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Irmãos, prestaram atenção? Que eles receberam a palavra da pregação, eles receberam essa palavra, não como palavra de homens, mas como, ele falou, segundo na verdade, palavra de Deus. Gente, isso foi no primeiro século. Ele está falando aqui no ano 40 talvez, no ano 50, 60, depois de Cristo. Não no ano 313, quando supostamente a igreja católica... Não, isso foi lá no começo, quando Paulo estava dando para eles. Eles receberam como a palavra de Deus. Sim. O texto recebido. Sim. Ok? 1 Tessalonicenses 2, 13, né? Já leu? 1 Tessalonicenses 4, 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então eles receberam dele como palavra de Deus, e já estavam seguindo como palavra de Deus, e tentando viver de acordo com o que estava sendo passado para eles. 300 anos mais do que antes de que a igreja católica surgiu, e depois teve concílios da igreja católica, até no começo, que nem era a igreja católica que a gente conhece hoje. Eles foram discutir certos assuntos. Eles falavam assim: peraí, antes de a gente discutir os assuntos, vamos falar quais são as escrituras do Novo Testamento. Daí eles falavam: gente, tem que ser as escrituras que todo mundo aqui aceita como... Não é que eles determinaram qual que era, vai ser esse não. Eles estavam determinando o que eles já reconheciam como escritura, para depois debater. Mas, entendeu? Às vezes tem uns concílios, tipo no ano 400, depois até, antes deles discutirem o assunto, eles falam: peraí,
porque de fato eles não tinham tudo fechadinho assim. Então, quais são os 4 evangelhos? Quais são os evangelhos aceitos por todas as igrejas? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok, são esses. Não é que eles determinaram que esses iam ser parte do cânon, esses já eram parte do cânon, já eram aceitos pelas igrejas. E não só a igreja católica, posso provar por quê? Porque tinha crentes de verdade que nunca aceitaram a igreja católica. Os valdenses, por exemplo, lembra? Lá nas montanhas dos Piedmont, né, na França, na Itália. E eles estavam lá com cópias de Antioquia. Lembra que a igreja se espalhou de Antioquia. Lembra? Paulo está fazendo as viagens de Antioquia. Eles tinham cópia do ano 150 de Antioquia e traduziram para o velho latim. Isso foi, a igreja católica atacou eles, matou eles até o ano 1500, tentando tirar essa Bíblia deles. Não só eles, tinha muitos, a gente estudou isso, sobre o texto Seceptus, sobre grupos que tinham a Bíblia, não tinha nada a ver com a igreja católica, eles estavam lá com a Bíblia, a igreja católica tentando tirar a Bíblia deles. E isso tudo foi antes da igreja católica até existir. A falsa igreja, a igreja católica é uma igreja apóstata, que se desviou da verdadeira fé. Já eram reconhecidos como escrituras, o Novo Testamento já era reconhecido como escrituras, já no primeiro século, antes dos apóstolos morrerem. Por isso que a gente enfatiza, nós pregamos o que? A doutrina dos apóstolos. E entre as igrejas, nenhum concílio precisou determinar isso. Deus deu a palavra, as igrejas conheceram os verdadeiros crentes que reconhecem a voz de Cristo, sabiam, essas são escrituras. E outra, e ainda tinha a autoridade apostólica, com todos os dons apostólicos, nós estudamos sobre isso, para confirmar, não, essa é a escritura, esse é de Paulo, esse não é. Antes dos apóstolos morrerem, gente, não 300 anos depois, ok? Posso provar? Posso. Quem vai ler 2 Pedro 3, 15 e 16? Rogério, 2 Pedro 3, 15 e 16. 1 Timóteo 5 e 18, pastor Josias. 1 Timóteo 5 e 18. Davi Silvio. Colossenses 4, 16 e David Barrett, 1 Tessalonicenses 5, 27. Davi, Colossenses 4, 16 e David, 1 Tessalonicenses 5, 27. 2 Pedro 3, 15 e 16. Tem por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Qual é o significado desse versículo que Rogério leu? É Pedro escrevendo mais para o final da vida dele, e ele está se referindo a escritas do apóstolo Paulo, que nós estamos estudando domingo à noite, por exemplo, e que ele disse que essas escrituras que existiam já na época dele eram escrituras, eram parte do cânon, eram Bíblia. Isso foi 300 anos antes da igreja católica existir. Eles não precisavam falar que essas escritas de Paulo eram escrituras, já eram escrituras, porque Deus deu e as igrejas as receberam. 1 Timóteo 5, 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Esse versículo aqui é interessante, porque ele citou 2 versículos. Um é: não ligarás a boca ao boi que debulha. Isso é uma citação de Deuteronômio. E diz, ele falou, porque diz a escritura, ele está citando 2 escrituras. E diz: digno é o obreiro do seu salário. Sabe que livro do Velho Testamento ele está citando? Alguém sabe? Nenhum. Ele está citando o Evangelho de Lucas. O único lugar que aparece essa frase, digno é o obreiro do seu salário, é o Evangelho de Lucas. Isso quer dizer que quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, que é a escritura também, 1 Timóteo, ele citou Lucas, o Evangelho de Lucas, já como escritura. Então não foi a igreja católica que nos deu os evangelhos. Colossenses 4, 16. Fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses,
e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Isso é para mostrar que eles circulavam essas cartas já como escritura já. Passa a carta para as igrejas, vai passando, entendeu? Eles já reconheceram a autoridade, eles já perceberam, essas são escrituras diferentes, essas têm autoridade de inspiração divina. E os verdadeiros crentes, as verdadeiras igrejas, sob também a autoridade apostólica, reconheciam isso. 1 Tessalonicenses 5 e 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então não era só a igreja de Laodiceia, essa epístola aqui, 1 Tessalonicenses, era para ser lida para todos os santos irmãos, inclusive hoje, no ano de 2017, está sendo lida entre nós, amém? Como eu disse, a igreja, e mesmo agora, isso, a Bíblia que é a autoridade, a Bíblia que nos ensina isso, mas eu posso ler para vocês, que era o concílio de Hipona que eu falei. Antes desse concílio, todas as escritas do Novo Testamento já eram citadas como escrituras. Por exemplo, essas são citações de pastores dos primeiros séculos. Pode ser que eram homens bons, pode ser que não ensinavam bem, mas só para você ter uma ideia, eles conheciam o que eram escrituras. O ano 326, Atanásio, pastor lá, eles falam bispo, era pastor de Alexandria, menciona todos os livros do Novo Testamento. Isso foi antes da Igreja Católica ter esse concílio. 315, Cirilo dá uma lista de todos os livros do Novo Testamento, exceto o Apocalipse. 270, antes de surgir na Igreja Apóstata lá, católica, 270, Eusébio, bispo de Cesareia, eles falam bispo, quer dizer pastor, é o termo bíblico, chamado de pai da história eclesiástica, narra sobre a perseguição que o imperador Diocleciano lançou sobre a igreja, cujo decreto requeria que todas as igrejas fossem destruídas e as sagradas escrituras queimadas. Isso no ano 270, ele contando essa história, ele lista todos os livros do Novo Testamento. Ele foi comissionado por Constantino para preparar 50 cópias da Bíblia para uso das igrejas em Constantinopla. 185, Orígenes, ele ensinava heresias, mas é só interessante notar que Orígenes, escritor de Alexandria, especifica todos os livros de ambos os testamentos. Inclusive, lembra o Códigos Alexandrino, o Códigos Sináiticos, esses nem tinham a ver com a Igreja Católica, eram do outro lado, eram lá do Egito. Eles já tinham os livros do Novo Testamento, esses eram antiguíssimos, antes, mais ou menos da época da Igreja Católica. Clemente, ano 165 a 220, ele especifica todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemão, Tiago, 2 Pedro e 3 João. Não que não eram, mas ele não citou esses. Mas Eusébio, que possuía os escritos de Clemente, disse que ele deu explicações e citações de todos os livros canônicos. Eu tenho outros aqui, não vou ficar lendo. Eu tenho do ano 160 a 135, do ano 100 a 147, Justino o Mártir. Ele menciona os evangelhos como sendo 4 em número e cita eles em alguns das epístolas de Paulo e Apocalipse. Isso foi antes do ano 300. Está entendendo? Sem falar, muito mais importante, que a Bíblia nos ensina. Irmãos, a palavra de Deus é a regra de fé e prática nossa, a única. Ele, logo em seguida aqui, a pessoa que estava entrevistando ele fala uma coisa absurda. Veja só essa última frase aqui. Eles ficaram irritados, né, gente, com esse versículo que foi dado para eles. Outra coisa que foi colocada dentro dessa pergunta, Padre Paulo, que eu não entendo como é que fazem uma pergunta dessa. Onde está na Bíblia que Jesus fundou a igreja? Meu Deus, Mateus 16, 17, 18. Primeira, quando você debate, você tem que prestar atenção em 3 coisas. Primeiro, que eles falam coisas erradas. Segundo, às vezes eles falam coisas certas misturadas.
Aqui eles não falaram, mas estou falando, às vezes você ouve alguém falando, ensinando heresias, ensinando coisa errada. Ele fala coisas certas, daí ele joga uma coisa errada no meio. Então você tem que saber separar o que é certo e o que é errado. E a terceira coisa que eles gostam de fazer é descaracterizar a nossa posição. Isso chama-se argumento do espantalho. Eles criam uma posição falsa, fingindo que é a nossa posição, e destroem essa posição. Ele disse que nós falamos que Jesus não fundou a igreja. Nós falamos que Jesus não fundou a igreja? O crente fala que Jesus não fundou a igreja? E aí ele tomou o nome de Deus em vão ainda. Ele disse, ai meu Deus. Ele ainda tomou o nome de Deus em vão, blasfemou, e ainda disse que mentiu, falou que a gente fala que Jesus não fundou a igreja. Ok, ele vai citar, o que ele falou, Mateus o quê? Ele falou, Mateus, vai lá, vamos deixar ele citar para nós. Mateus o quê? Mateus 16, 15, começa com 15. Disse-lhes ele, Jesus estava perguntando para os discípulos, Mateus 16 e 15: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo, agora ele vai citar, então acompanhe o versículo 18, ele vai citar o versículo 18, vamos ver se ele cita certo, acompanhe aí na Bíblia. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha, o pronome pessoal. Vou voltar. Meu Deus, Mateus 16, 17, 18, sobre ti, Pedro, edificarei a minha, o pronome Pedro. Tá certo? É isso que a Bíblia diz? Cadê? Vamos ver aqui. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. É isso que a Bíblia diz? Diz: também eu te digo que tu és Pedro. Nós sabemos que Pedro significava uma pedra, né? Uma pedrinha. E sobre esta pedra, que pedra ele estava dizendo? Quem que é o fundamento? Quem que é a pedra principal da igreja? Quem que é o fundamento da igreja? Quem que é? Há um fundamento que ninguém outro pode pôr, é Jesus Cristo. Ele estava baseando na declaração de Pedro. Pedro falou, acabou de falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele falou, tá certo. E sobre esta pedra, Cristo sendo, Jesus sendo o Cristo, Filho de Deus, ele ia edificar a igreja. Ele falou, você é uma pedra pequena, mas sobre esta rocha eu vou edificar minha igreja. Ele não falou, Pedro, eu vou edificar sobre você. Esta, né, pessoal, assim, demonstrativo mais perto, né, esta pedra. Não sobre você, Pedro, não, é sobre esta pedra que ele tinha acabado de declarar que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. E Pedro significa pedra. Como nós também, a Bíblia diz, nós somos pedras vivas edificadas sobre a rocha que é Cristo, o fundamento. E nisso a gente poderia citar muitos versículos mostrando que Jesus é a pedra principal, Jesus é o fundamento da igreja. Mas a igreja católica, como outras seitas, né, eles gostam de esconder e mesclar e disfarçar a doutrina deles. Eles fingem, não, nós cremos na Bíblia também, não, nós seguimos, nós estudamos a Bíblia, mas não é verdade. Eles colocam a igreja acima da palavra de Deus. Mas, citando para terminar mais uma vez, Salmo, vamos todos ler juntos para nós irmos embora. Vamos ficar de pé, por favor. Salmo 138, 2. Vamos ler Salmo 138, 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o meu nome. A palavra de Deus acima de todo o nome. Está lá tão alto a palavra de Deus que está lá com o nome de Deus. Essa é a importância da palavra de Deus. Amém? Vamos amá-la, vamos segui-la. E eu achei uma coisa tão absurda, né? Tão ridícula até, mas
eu achei importante a gente relembrar como nós temos esse livro nas nossas mãos. E de onde veio? Veio do próprio Deus, né? Para nós. E nós a recebemos. A palavra de Deus. É nesse livro que nós seguimos. Esse livro é a nossa regra de fé e prática. E para alguém dizer que a igreja é acima da Bíblia, isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Se Deus colocou a Bíblia acima do próprio nome dele, então é sério, tá? É doutrina de perdição. Quando a gente fala doutrina de perdição, se alguém seguir essa doutrina, vai para o inferno. É isso que é doutrina de perdição. É sério. É por isso que a gente tratou hoje.